Primeiramente, queria agradecer aqui a presença do Dr. Silvio Eduardo. Ele é secretário-geral da Comissão de Direito Sindical da OAB de Sergipe e prontamente atendeu aí o desafio dessa palestra para tirar nossas dúvidas e ampliar um pouco mais nosso conhecimento sobre esse tema que é tão relevante, até porque estamos passando, né, atualmente por problemas muito relacionados ao tema. Ao longo da história já tivemos muitas situações de assédio, de abuso, de cobranças indevidas, abusivas por parte da gestão, instrumentalização da nossa força de trabalho. Então, essa palestra tem o objetivo de ampliar um pouco mais o nosso nível de conhecimento e nos dar um pouco mais de segurança sobre ações administrativas ou até mesmo judiciais para tentar reverter algumas situações problemáticas ou até criar um ambiente de melhora do ambiente de trabalho. Eu tenho certeza que os gestores, quando receberam o comunicado do edital dessa palestra com esse tema, assédio moral no serviço público, tenho certeza que isso já foi um alerta muito grande. Então, sem mais demora, queria deixar a palavra em aberto para o doutor para poder fazer o trabalho dele. Muito bom dia a todos e a todas. Meu nome é Silvio Eduardo, sou advogado com atuação especializada justamente na defesa de servidores públicos e de candidatos em provas de concurso público também, né? Desde a origem até a aposentadoria desse servidor. Como o Diogo adiantou, também faço parte da Comissão de Direito Sindical da OAB, já temos um histórico de atuação em defesa de categorias profissionais, de servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada. Inicialmente eu falo para vocês que é uma satisfação imensa estar aqui para poder trazer um pouco desse debate sobre condições dos servidores públicos e principalmente sobre condições precarizadas das relações dos servidores públicos perante a administração pública. Então, na pessoa de Diogo e de Orlan, eu parabenizo o sindicato por esse evento, pela realização desse evento, de extrema relevância para a categoria profissional, não só para a categoria profissional de vocês, mas para todo o serviço público, todos aqueles que desejam participar, colaborar e entender melhor como funciona essa sistemática do serviço público em âmbito federal, estadual ou municipal, ou até distrital, mas também de eventuais abusos que a administração pública possa cometer quando do exercício desse poder diretivo perante os servidores públicos, tá? Então, nosso objetivo maior nesse momento, eu já me reuni previamente com Diogo para falar sobre um pouco da realidade fática de vocês, né? Um pouco da realidade do cotidiano de vocês, para entender o que é que vocês passam, principalmente em períodos de pandemia, em períodos pós-isolamento social, para entender como funciona essa sistemática de trabalho de vocês e quais são os mecanismos que a administração pública está proporcionando para vocês para garantir uma melhor eficiência na prestação desses serviços públicos. Vocês, enquanto servidores públicos, são um instrumento fundamental na busca pelo interesse público, na busca pelo mecanismo básico da administração pública, pela finalidade da administração pública quando exerce essa atividade administrativa. Então, levando-se em consideração que vocês, agentes públicos, são peças fundamentais nesse tabuleiro de xadrez, é a partir dessa perspectiva que a gente precisa entender como vocês podem se valorizar, como vocês podem garantir um maior respeito e uma maior efetivação dos direitos consagrados não só na Constituição, mas na legislação ordinária como um todo, que é assegurada a vocês. Então, parabenizo mais uma vez o sindicato por essa iniciativa, a diretoria regional aqui do sindicato, do Sindifazenda, pela iniciativa para que a gente possa avançar nesse debate, avançar nessa temática e, naturalmente, após a minha fala, após a minha explanação, eu estou à disposição de todos e de todas para solucionar, para debater sobre eventuais dúvidas e para que a gente possa construir em conjunto soluções administrativas ou até, caso vocês decidam, eventuais questionamentos que ultrapassem essa esfera administrativa e quais são os mecanismos que vocês teriam direito para reduzir essas condições precárias, essas condições que colocam o servidor público em uma situação de vulnerabilidade ainda maior do que ele já tem passado nos últimos anos.
Nós vivemos em uma perspectiva histórica do movimento sindical desde a Revolução Industrial, desde o século XVIII, onde a sindicalização ela foi iniciada e a partir dessa perspectiva, os trabalhadores, até então os trabalhadores da iniciativa privada, eles entenderam que juntos eles podem garantir uma melhor condição da sua atividade profissional. Esse sindicalismo veio ao Brasil já no final do século XIX e é impressionante que hoje, no século XXI, em pleno ano de 2022, a gente ainda precisa debater a criminalização do movimento sindical, a criminalização de movimentos sociais. É impressionante que a gente ainda precise discutir o óbvio, é impressionante que a gente ainda precise conversar e questionar constantes ameaças às garantias constitucionais. Portanto, é inadmissível em Estado democrático de direito que se debata ainda o óbvio, que se debata a criminalização do movimento sindical, dos movimentos sociais como um todo, dos trabalhadores e dos agentes públicos, que juntos decidem se reunir para garantir apenas melhores condições de trabalho, para garantir apenas o básico, que está consagrado na nossa Constituição Federal. Entretanto, mesmo ainda tendo que discutir isso, mesmo diante desses constantes avanços em questionamentos, esses constantes avanços em limitação das garantias constitucionais dos agentes públicos, nós ainda precisamos nos deparar diariamente, diuturnamente, com situações que dificultam a relação de serviço público. Então, estabelecida essa introdução, eu preciso falar um pouco para vocês sobre o que seria esse assédio moral no serviço público, para que vocês possam se conscientizar e, a partir dessa conscientização, vocês possam entender como solucionar. O assédio moral no serviço público, ele se manifesta através de abusos que trazem um caráter continuativo, aparente e repetitivo dessas cobranças excessivas, dessa falta de critérios para a distribuição de atividades, dessas situações que colocam em risco a saúde física e emocional do agente público. A partir dessa perspectiva, trazendo para um contexto social atual, trazendo para um contexto de pandemia, nós observamos que houve uma alteração forçada da logística das relações de trabalho perante os agentes públicos em razão do isolamento social, principalmente a partir do ano de 2020. E a partir dessa configuração dessa situação de teletrabalho, nós percebemos a ausência, e esse, pelo que eu verifico, é o maior ponto, a maior discussão, inclusive para a categoria profissional de vocês, uma ausência de critérios objetivos para a definição de distribuição de atividades, para a definição de quem tem acesso ao trabalho remoto, para a definição de distribuição de equipamentos para aquele servidor público que eventualmente precise dessa condição para efetivar o seu serviço, da ausência de critérios na hora do retorno para quem vai trabalhar de forma mista, quem vai trabalhar de forma presencial. Por vezes, esse servidor público não tem o próprio equipamento e ele exerce o trabalho telepresencial, mas precisa ir à sede da administração pública, do órgão público, para garantir a efetivação desse serviço. Então, isso se torna um tanto quanto inócuo, se torna um tanto quanto inefetivo, sem efetividade alguma, né, esse trabalho remoto, porque o servidor precisa se locomover para ter acesso ao equipamento, já que a administração pública não disponibiliza, por vezes, tá, esse equipamento. Isso gera reflexo na saúde física e mental do servidor, como eu já falei, através de trabalho exaustivo, sem distribuição de atividades através de critérios objetivos, ausência de regulamentação específica desse teletrabalho, quem terá acesso ao teletrabalho, ausência de treinamento acerca do teletrabalho, ausência de regulamentação e fiscalização sobre a jornada de trabalho que é exercida em sede de teletrabalho. Ocorrem estudos, ocorrem análises ao longo desses últimos anos e é verificado que esses trabalhadores, seja da iniciativa pública ou privada, que avançaram para o teletrabalho, eles acabaram trabalhando mais, eles acabaram trabalhando de maneira mais exaustiva, porque se confunde muito a jornada de trabalho com as suas atribuições domésticas, com as suas atribuições perante sua família. E aí, como consequência disso, esse trabalhador acaba tendo uma ausência de fixação de uma jornada de trabalho,
O trabalhador, por vezes, precisa trabalhar em um final de semana. E atrelado a isso, atrelado a essa ausência de regulamentação do teletrabalho, esse trabalhador, por vezes, não sabe quais foram os critérios definidos para essa distribuição de atividades. Por vezes, ele pode ver que determinados colegas, determinados companheiros de órgão público ou de entidade, eles têm uma jornada distinta, têm uma distribuição de tarefas distinta. E aí, quais seriam os critérios? É importante nós falarmos inicialmente, antes de adentrar mais especificamente no caso de vocês, no caso dos trabalhadores vinculados ao Ministério da Economia e à Receita Federal do Brasil, é importante nós falarmos inicialmente sobre o que seria a utilização regular de um poder administrativo ou um abuso de poder praticado pela administração pública. A administração pública, em resumo, ela é formada por dois princípios basilares. Um princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse individual, e os agentes públicos se colocam como instrumentos nessa busca por esse interesse público, para a efetivação do interesse da coletividade, e o princípio da indisponibilidade do interesse público, onde se estabelece, em resumo, que o agente público ele não pode dispor, não pode abrir mão do interesse público para eventualmente satisfazer interesses pessoais. O artigo 37 da nossa Constituição, por outro lado, ele estabelece alguns outros princípios expressos lá no artigo 37. Basicamente são 5: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Dentre esses 5 princípios, eu preciso trazer para a nossa análise principalmente alguns deles, né? Legalidade estabelece que o agente público ele só pode fazer o que está previamente estabelecido em lei. O agente público só pode atuar com prévia autorização ou determinação judicial. Então, dentro dessa perspectiva, o conjunto de atribuições daquele cargo público ocupado por aquele servidor é previamente estabelecido em lei. A partir do momento que esse agente público ele excede esses limites da lei, que esse agente público tem atribuições além daquelas previstas em lei ou diante da ausência de regulamentação, observa-se que a administração pública ela está violando esse princípio da legalidade, porque está atribuindo ao agente público atribuições diversas, diferentes daquele cargo público ocupado, além do que a lei autoriza. Então, isso configura um abuso de poder pela administração pública. Um abuso de poder que se manifesta através de um mecanismo chamado excesso de poder, quando o agente público ele excede esses limites da sua competência. Por outro lado, abre-se mão desse interesse público e aí a ausência de critérios objetivos para a definição dessas atividades pode estabelecer margem para um desvio de poder também, para uma atenção de uma finalidade pessoal. Então, nós violamos aqui alguns princípios já com esses exemplos que eu dei para vocês. Determinado chefe de determinado setor, ele pode trazer atribuições diversas para esse agente público, mas quais são os critérios? Ele está estabelecendo isso de maneira objetiva, de maneira igualitária, ou alguns estão sendo sobrecarregados? Quais são os critérios para estabelecer metas diárias de trabalho, metas semanais e metas mensais de trabalho? É a partir disso que a gente percebe que não existe uma regulamentação em âmbito federal sobre o que seria assédio moral dentro do ambiente de trabalho no serviço público. Não existe essa regulamentação específica, mas é a partir desse contexto que a gente compreende as possibilidades de assédio. O assédio ele se materializa, como eu disse para vocês, através de perseguição política, por vezes, no âmbito municipal, no âmbito estadual, através de limitação do estágio probatório, da aprovação do estágio probatório pelo servidor. Existem precedentes, existem decisões já. Eu tive a atenção de pesquisar decisões dos tribunais superiores sobre esses casos antes da nossa palestra. É de maneira corriqueira. Agentes públicos eles são perseguidos, eles sequer são aprovados no estágio probatório e eles conseguem comprovar no processo que essa reprovação no estágio probatório se deu com base em um critério de perseguição política. Por vezes, são instaurados processos administrativos disciplinares contra os agentes públicos apenas com o objetivo de perseguição, mesmo que não exista nenhuma materialização. Tá. Por vezes também, uma regra sobre acumulação de cargos, eu trabalho muito com categorias
profissionais da área da saúde, de servidores públicos da área da saúde, já há um tempo, e eu verifico, a Constituição ela estabelece que o servidor da área da saúde pode acumular esses 2 cargos públicos dentro da área da saúde. Mas, por vezes, eu vejo a administração pública perseguindo esses agentes públicos através de processos administrativos disciplinares, sem fundamento legal, sem fundamento plausível, dizendo que essa acumulação não é lícita, não está dentro da Constituição, ou não respeita um limite de carga horária. Então, eu estou trazendo esses exemplos apenas para a gente verificar essas formas de materialização desse assédio. Como é que esse assédio se configura? Através de distribuição de tarefas sem qualquer critério, através de um excesso de trabalho, através de uma crescente significativa de crises de ansiedade em agentes públicos, de crises depressivas em agentes públicos, de síndrome do pânico em agente público. Esses dados não sou eu que estou inventando, esses dados, qualquer pesquisa na internet pode trazer para vocês essas informações. A crescente de servidores públicos que se afastam das suas atividades por motivos médicos, seja de natureza física, seja de natureza psicológica, como eu já falei para vocês. Então, o servidor público ele pode pedir alguma intervenção administrativa ou até judicial para regularizar essa situação, para evitar esse assédio no ambiente de trabalho. Claro, o servidor público ele pode fazer alguns mecanismos. O primeiro mecanismo, de fato, que o servidor público deve se ater é protocolar por escrito um requerimento administrativo informando a situação para a autoridade superior ao outro agente público que está praticando esse assédio. Vamos imaginar uma estrutura da administração pública em que determinado servidor está subordinado a outro servidor, mas esse servidor também está subordinado a uma outra diretoria daquele órgão público ou daquela entidade. No primeiro caso, eu sei que por vezes o servidor público fica com receio, se sente intimidado até pelas palavras que são transferidas para ele, ele pode se sentir intimidado de fazer isso. Mas não existe nenhuma irregularidade, não existe nenhum risco para o servidor acerca de represálias. As represálias elas podem acontecer, mas elas não vão acontecer dentro da legalidade. Não vão acontecer de maneira lícita dentro da lei. Isso pode ser questionado. Então, o primeiro passo é o servidor público saber que ele tem condição de buscar um provimento administrativo da autoridade competente, da autoridade responsável, para que isso seja solucionado. Via de regra, isso deve ser feito por escrito, para que se garanta, inclusive, essa comprovação em eventual processo administrativo ou judicial. O servidor público ele também pode comunicar às autoridades competentes, aos órgãos de fiscalização externa, que nós chamamos. É possível que o servidor público ele comunique acerca dessas irregularidades aos órgãos de fiscalização externa. Ministério Público Estadual, falando de servidores estaduais, falando de agentes da Receita Federal ou vinculados à União, Ministério Público Federal, também naturalmente. Se forem esses agentes públicos vinculados às normas da CLT, Ministério Público do Trabalho. É importante que esses servidores tenham ciência que eles podem comunicar isso para os órgãos de representação, para as entidades de controle externo dessa administração pública. Inclusive para a Ordem dos Advogados do Brasil. Como eu já adiantei para vocês, nós fazemos parte da Ordem dos Advogados do Brasil, da seccional de Sergipe, e a partir dessa perspectiva existem comissões temáticas específicas. A Comissão de Direito Sindical, portanto, ela é uma comissão que tem por objetivo fiscalizar e auxiliar as entidades sindicais nessa fiscalização da atividade dos seus superiores, da atividade dos seus empregadores, seja da iniciativa privada ou da iniciativa pública. Então, comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil, porque a Ordem dos Advogados do Brasil, o artigo 44 do nosso Estatuto da Advocacia e da OAB, ele estabelece em seu inciso 1 que a competência da Ordem dos Advogados do Brasil fiscalizar a correta aplicação das leis, a defesa dos direitos humanos, da justiça social. A OAB, pela Constituição, ela tem legitimidade, por exemplo, para ajuizar a ação civil pública em defesa dos interesses difusos e coletivos da sociedade. Tem legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo. Então, a OAB também corresponde a uma instituição que pode ser objeto de busca para os servidores públicos
objetivando assim a redução dessas situações de abuso, dessas situações de assédio no serviço público. Aproveitando tudo que nós já falamos aqui, eu quero falar também com vocês sobre a realidade que foi conversada aqui da situação dos agentes vinculados ao Ministério da Fazenda, não é isso, Diogo? Ministério da Fazenda e também a Receita Federal. Servidores vinculados ao Ministério da Fazenda, a partir da pandemia, criou equipes regionais temáticas com base em uma brecha no regimento interno e na portaria da Receita. Essa criação dessas equipes regionais tem o objetivo da realização de atendimentos remotos. E a partir dessa perspectiva, dentro dessa introdução que nós fizemos, que nós verificamos, analisando essas portarias, analisando esses regulamentos, que não existem critérios objetivos e não existe nenhum apoio, pelo menos dentro da realidade fática do que me foi repassado, nós verificamos uma ausência, uma limitação, para ser mais coerente, uma limitação ao apoio dado aos agentes públicos. Muitos desses agentes públicos têm custos na sua própria residência para garantir a efetivação desse trabalho. Custos com energia, custos com internet, com demais despesas que possam ser provenientes desse trabalho exercido em casa. Muitos servidores tiveram que aumentar a capacidade da internet de sua residência para dar conta dessa demanda de trabalho e não tem qualquer retribuição financeira da administração pública em razão disso. Então isso é algo a ser discutido, isso é algo que pode ser caracterizado como uma situação de assédio. Essas equipes remotas, por exemplo, elas são definidas, a distribuição de atividades e de metas diárias, pelo que me foi informado também, são definidas sem qualquer são definidas sem qualquer fator objetivo. Esse é o ponto central que eu trouxe na introdução para vocês. Essas metas, sem critério objetivo, trazem um excesso de trabalho que podem gerar situações físicas ou psicológicas, limitação, agravamento de situações físicas ou psicológicas dos servidores públicos por trabalharem em casa sem condições ergonômicas de trabalho, sem fornecimento de um equipamento adequado, tendo custos próprios da sua própria remuneração para arcar com essas despesas. Muitos não têm esse equipamento e precisam se deslocar à sede do órgão de trabalho para poder realizar esse trabalho denominado como remoto. É uma grande controvérsia trazida aqui pelo que eu pude estudar, pelo que eu pude conversar com alguns colegas de vocês, principalmente com a representação sindical aqui no nosso estado. E a partir dessa perspectiva, a partir dessa análise, nós verificamos também que vocês têm direito, de fato, de reclamar administrativamente sobre essa ausência de critérios, sobre essa ausência de equipamentos ou ausência de contraprestação financeira, de uma indenização, uma verba indenizatória, né, que vise a reparação pelos prejuízos, pelos custos causados em razão desse trabalho remoto. Dentre essa remuneração do servidor, nós temos indenizações, gratificações e adicionais. Quando nós falamos em indenizações especificamente, elas têm o objetivo de justamente reparar custos. Um dos objetivos é reparar custos que esse servidor público tenha na prestação dos seus serviços. Tá? Então é isso, essa cobrança de metas diárias, inclusive para servidores que têm situações distintas de cargo, servidores que têm, é isso que eu estava falando sobre violação à legalidade, servidores que têm cargos distintos, que têm um conjunto de atribuições diferentes, têm metas cobradas iguais. Por vezes, servidores que estão vinculados a cargos de nível médio podem ser cobrados igualmente a servidores que são analistas, que têm o seu serviço público na qualidade ocupando o cargo efetivo, né, de nível superior. Não estou dizendo que de fato essa seja a realidade, mas na minha prática, na nossa vivência, eu vejo situações como essa, servidores que ocupam um cargo de nível médio, eles acabam sendo cobrados tanto quanto os servidores que ocupam cargo de nível superior. E apesar de ter uma distinção significativa de atribuições, as atribuições acabam sendo as mesmas. A diferença é que, naturalmente, aquele servidor que ocupa um cargo de analista, ele tem uma remuneração maior do que a do servidor que ocupa um cargo de nível médio. E a partir de então, a gente pode pleitear essa equiparação
não necessariamente a gente poderia pleitear essa equiparação administrativa judicialmente, mas a gente pode pleitear uma valorização ou até uma reorganização e uma regulamentação através de critérios objetivos. Para definição, Diogo nos passou que existe um projeto de lei 6788. Intensifica o debate sobre a carreira específica, né? Sobre a regulamentação da carreira. Aí sim, a partir desse projeto de lei 6788 de 2017, nós teremos uma solução. E a partir de então, uma vez essa carreira sendo regulamentada, nós poderemos trazer um debate mais aprofundado sobre a violação a essa legislação. Porque a partir do momento que essa carreira está regulamentada, nós sabemos quais são o conjunto de atribuições daquele cargo público. E a partir do momento que nós sabemos o conjunto de atribuições daquele cargo público, se o superior hierárquico ele for de encontro ao que estabelece a lei, ele trouxer atribuições, execuções distintas daquelas previstas em lei, esse agente público estará violando o princípio da legalidade, que eu falei no início da nossa palestra. E uma vez violado o princípio da legalidade, esse agente público pode ser responsabilizado, inclusive, por ato de improbidade administrativa. Existem decisões do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, onde se estabelece o assédio moral como ato que configura improbidade administrativa. Na lei de improbidade administrativa, nós temos basicamente 3 atos que podem configurar improbidade: o enriquecimento ilícito, o dano ao erário e a violação aos princípios constitucionais. Por isso que eu trouxe na fase introdutória esses princípios para vocês. Porque essa violação a princípios, ela pode configurar um ato de improbidade. E a partir do momento que um superior hierárquico designa atividades incompatíveis com aquelas regulamentadas para o cargo público do seu subordinado, ele está violando esse princípio da legalidade, através do excesso de poder. Melhor dizendo, o agente público ele vai estar atuando com excesso de poder, fora dos limites de sua competência, mas esse excesso de poder, ele se materializa, ele se manifesta a partir da perspectiva de um assédio. Ele está atuando além dos limites da sua atribuição, porque recebeu uma ordem de um superior hierárquico para fazer isso. Então, esse superior hierárquico ele pode ser enquadrado na lei de improbidade administrativa por violação a princípio constitucional. Além disso, se for configurado na situação de perseguição, como eu falei na introdução da nossa palestra, esse agente público ele também pode ser violado, pode ser vinculado, pode ser enquadrado na lei de improbidade por violação a outros princípios, como o princípio da moralidade, aplicável à administração pública, como o princípio da impessoalidade, porque é o seguinte, o princípio da impessoalidade, ele estabelece basicamente que o agente público ele deve agir de maneira impessoal, objetivando a busca pelo interesse público, sem observar a pessoa especificamente, sem prejudicar ninguém, nem beneficiar ninguém. Então é isso que nós trazemos nessa palestra. A partir do momento em que nós temos um caráter pessoal nessa designação de atividades, que nós temos um caráter subjetivo, sem nenhum critério específico nessa designação de atividades, esse agente público pode estar violando também o princípio da impessoalidade. O agente público que eu falo é o superior hierárquico, obviamente. O superior hierárquico ele pode violar o princípio da impessoalidade, trazendo insegurança para essa relação jurídica entre a administração pública e agente público. E uma vez trazida essa situação de insegurança, a cobrança repetitiva, o estabelecimento de metas inatingíveis, que trazem uma condição de ansiedade. Eu tenho contato com agentes públicos que eles falam comigo o seguinte: doutor, eu todo dia estou indo para trabalhar, quando eu entro no meu ambiente de trabalho eu sinto falta de ar. Eu começo a sentir falta de ar porque eu não sei qual é a dinâmica do que vai acontecer naquele dia. Quais são as metas, eu fico com medo de não dar conta, porque todo dia meu chefe vem no WhatsApp, ele fala comigo, ele me cobra. Antes de 6 horas da manhã ele já está falando comigo no WhatsApp, depois do horário do expediente ele está falando comigo, cobrando coisa já para amanhã, ou que não foi feito, ou que não foi feito como ele queria. Eu não tenho mais paz. Inclusive em caráter de trabalho telepresencial, em trabalho remoto, isso acontece com mais frequência, porque o único meio de comunicação acaba sendo o horário, acaba sendo o celular, né? Ou e-mail, enfim. E aí não existe um horário regulamentado para falar, né? E acaba que, por vezes, alguns colegas, eles falam em qualquer horário.
né? Apesar de você não precisar responder, mas você tem acesso. Isso gera ansiedade, isso gera uma violação ao direito à intimidade, direito à honra do servidor público. E é a partir dessa perspectiva que nós temos uma violação significativa à intimidade, à honra, à dignidade da pessoa humana do servidor público. Preceitos constitucionais, como eu disse, nós estamos vivendo um Estado democrático de direito. Precisou que o movimento sindical, os movimentos sociais avançassem muito desde o século XVIII, a partir da Revolução Industrial, para que se verificasse uma crescente saindo de um Estado onde não se previam tantos direitos para o Estado democrático de direito. A partir disso, a premissa fundamental deve ser o respeito a esses direitos sociais, a esses direitos do trabalhador e do servidor público, né, da iniciativa pública, naturalmente. Ser trabalhador, seja ele da iniciativa pública ou privada. É a partir disso que nós compreendemos essa perspectiva, né? Como foi relatado, tem colegas que estão ficando doentes, seja de maneira física ou psicológica, colegas que trabalham ao sábado e domingo para dar conta dessa demanda que é inatingível, como eu disse. Quando a gente está no ambiente residencial, a gente acaba trabalhando mais, porque a gente não tem hora, não tem uma jornada de trabalho. Você está lá e trabalha, e filho chama, esposa, marido chamam, precisa ajudar alguma coisa dentro de casa, enfim, e acaba sendo uma confusão. O chefe fala no WhatsApp o tempo todo, e isso gera uma ansiedade, isso gera um transtorno psicológico que de maneira comprovada vem crescendo no serviço público. Servidores públicos estão adoecendo por conta dessa cobrança exacerbada, dessa cobrança desproporcional de trabalho, que muito se dá em razão do déficit de servidores, mas não se faz novo concurso público para a contratação de novos servidores. Então é outra pauta que deve ser levantada pelos servidores de maneira conjunta. É importante vocês compreenderem que sozinhos dificilmente a gente consiga fazer algo. Mas a partir do momento que a gente propõe eventos como esses, nós podemos abrir esse debate coletivo e, a partir desse debate coletivo, trazer soluções para a categoria. Trazendo essas soluções para a categoria, pleitear coletivamente dá um resultado muito mais significativo do que o pleito individual. Até agora, tudo que eu falei para vocês foi através de pleitos individuais, de pleitos administrativos, pleitos para o Ministério Público, para a OAB, mas também para a entidade sindical. A entidade sindical tem essa força de, em conjunto, fazer isso. E é a partir desses eventos promovidos, mais uma vez eu parabenizo os representantes aqui do nosso estado, por Diogo e Orlando, por fazerem esse evento, que a partir disso nós conseguimos iniciar o debate, entender melhor como funciona. E a partir também desse entendimento que nós conseguimos trazer essas propostas de solução, de praticidade, para combater essas situações aviltantes da condição do serviço público, do servidor público. Não existe nenhuma compensação financeira, já falamos sobre isso, acerca dos custos, né? E o pior, não existem cursos, pelo que eu percebi também. Se eu estiver equivocado, peço por gentileza que vocês me corrijam, sintam-se à vontade para isso. Não existem cursos para capacitar os servidores públicos, principalmente aqueles servidores públicos que já têm uma idade mais avançada, que não têm tanto acesso a esse trabalho remoto dentro de sua residência e sequer têm uma preparação para poder fazer esse trabalho dentro de casa, para fazer trabalho dentro de casa. Eu tive a atenção de anotar a portaria 7 de 2021 da SRR-FF 05, não é isso? Você pode me... Superintendente da Receita Federal... Superintendência Regional da 5ª Região. Pronto, perfeito. Onde se estabeleceu, por exemplo, a nomeação de servidores para o regime híbrido sem qualquer critério. Só, estou nomeando esses servidores. Sim, mas por quê? Porque eles são mais antigos, porque eles são menos experientes. Qual foi o critério? Qual foi o critério que materializou essa escolha? A partir desse momento, a gente pode perceber que alguns servidores estão sendo prejudicados em detrimento de outros. Se para conceder benefícios a administração pública sempre traz critérios objetivos, por que para conceder um maior volume de trabalho ela não diz quais são os critérios objetivos? Porque se o servidor público pleiteia em conjunto, junto à sua categoria profissional, por exemplo, uma regulamentação legal, uma regulamentação através do PL 6788, nós temos um problema muito grande, porque é proposto um texto de lei, a administração pública se manifesta, fala, não, para determinado benefício, a atividade tem que ser assim,
Para você ter acesso a uma gratificação, para você ter acesso a um adicional, você tem que preencher uma série de requisitos. Um adicional de titulação, por exemplo, você tem que comprovar que você concluiu aquele curso, que aquele curso é de tantas horas e assim por diante. Todos os critérios objetivos para conceder um benefício para o servidor. E por que, para conceder uma atribuição, nós não temos esses critérios objetivos? Quais são as perspectivas que trazem para o servidor público? Quais são as hipóteses? Por que esse servidor público está sendo designado por trabalho híbrido? Por que outro servidor público está sendo designado por trabalho remoto? Por que outro servidor público precisa vir presencialmente até o local de trabalho, precisa ir presencialmente, perdão, até o local de trabalho, para exercer essas atividades que deveriam ser remotas? Por que não é fornecido esse equipamento? Por que não são fornecidos esses cursos? São essas perguntas. E a partir disso, vocês podem, em conjunto, realizar um memorando, realizar um ofício e encaminhar tanto para as autoridades da superintendência, para a chefia do órgão público, quanto para os órgãos de fiscalização. Porque isso não está certo, isso está violando os princípios constitucionais que nós falamos aqui, principalmente a legalidade, a impessoalidade, a moralidade aplicável à administração pública. E também, como consequência, a eficiência, porque a partir dessa precarização, dessa dificultação das condições de trabalho do servidor público, nós temos um prejuízo à eficiência do serviço público. Esse servidor público que está atolado de trabalho, ele não consegue sequer materializar, ele não consegue sequer prestar um serviço público eficiente pela carga de trabalho que ele tem, pela ausência de preparo, pela ausência de capacitação. É a partir disso que nós podemos pleitear essa questão. Tá? Deixa eu verificar, eu trouxe algumas anotações para que a gente não possa se perder. Quem participa desse atendimento presencial, ele acaba sofrendo mais, vai ter razão de atendimento direto com pessoas de deslocamento para o trabalho, também tem esse custo com o deslocamento, atendimento de pessoas, enquanto outros estão em uma situação afastada do atendimento presencial. Mas por quê? Quais são os critérios? É isso que vocês precisam se perguntar sempre. Se não existe lei, não existe regulamentação. Se não existe regulamentação, esses atos administrativos, essas portarias, esses regulamentos, eles devem conter quais são os critérios para a escolha. Se não tem uma lei regulamentando as portarias, os atos normativos, eles devem conter. Nós estamos definindo com base nisso. Se não é ilícito, senão vocês podem pleitear, inclusive judicialmente, a nulidade desse ato administrativo. Os atos administrativos, para a gente trazer de uma forma mais simplificada, são manifestações de vontade trazidas pela administração pública. Sempre que a administração pública decide manifestar sua vontade sobre determinada situação, ela está praticando um ato administrativo. Quando nós estamos dirigindo e um sinal fica vermelho, é a administração pública praticando um ato administrativo, manifestando uma vontade. Isso acontece com servidores públicos também. O servidor público, quando é designado para uma função, quando sai uma portaria dizendo que vai ser trabalho em regime híbrido ou que vai ser atendimento presencial, é um ato administrativo, é uma manifestação de vontade. A administração pública está dizendo, olha, servidores A, B e C serão servidores que irão trabalhar em regime híbrido. Servidores X, Y e Z serão servidores que irão trabalhar em atendimento direto com o assistido, né, com a população geral. Sim, mas com base em quê? Se não houver uma lei, esse ato administrativo deve motivar. Esse ato administrativo ele deve trazer quais são os critérios para a escolha desses servidores. Como eu disse, sob pena de nulidade, questionamento judicial acerca da nulidade desse ato administrativo. Esse ato pode ser anulado. Então, enquanto não houver essa lei específica, é possível questionar, junto ao Poder Judiciário, essa anulação dos atos administrativos que violem o princípio da legalidade. Comunicar ao Ministério Público para que o Ministério Público também possa averiguar eventuais atos de improbidade administrativa, que eu falei para vocês. Esse questionamento pode ser administrativo, pode ser judicial, pleiteando a anulação desses atos, aí pode ser individualmente ou sindicato, representante a categoria através de uma ação coletiva, pode ser através da OAB, como eu disse para vocês, a nossa Comissão de Direito Sindical se coloca à disposição para isso, e pode também ser junto ao Ministério Público para verificar eventuais atos, eventuais questões de enquadramento em situações de improbidade administrativa, tá bom? Eu verifiquei também aqui
só a nossa lei, né, o projeto de lei 6788, eu verifiquei a situação, confirmei ontem, está aguardando o parecer do relator na Comissão de Finanças e Tributação, já há um bom tempo, né, isso inclusive aguardando esse parecer. Ela dispõe sobre o cargo de analista em tecnologia da informação, da carreira de tecnologia da informação, cria o plano especial de cargos e apoio à Advocacia Geral da União, estrutura a carreira de suporte às atividades tributárias e aduaneiras, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, além de dar outras providências. Tá? Esse projeto de lei é muito significativo, é importante que vocês em conjunto lutem por essa aprovação desse projeto de lei, para que exista essa regulamentação. Uma vez existida essa regulamentação, nós teremos a extinção de todos esses atos, porque qualquer ato que seja praticado de encontro a essa lei vai ser ilegal prontamente. Tá? Ele pode ser ilegal por não dizer quais são os motivos, como eu já falei para vocês. Mas a partir do momento que existe essa lei, nós teremos muito mais substância, muito mais concretude para trazer esse questionamento até judicial, se for o caso. Sindicato, Ministério Público, entidades representativas como a OAB, que eu já falei para vocês. Tá? Nós passamos por um momento um pouco difícil, né? Nós passamos por um momento em que autoridades públicas, autoridades vinculadas à União, elas defendem uma reforma administrativa também. Essa reforma administrativa dificulta muito a vida do servidor público, visa dificultar muito a vida do servidor público, principalmente dos novos servidores públicos que sejam aprovados em novos concursos públicos. É uma proposta de emenda à Constituição para tirar direitos, basicamente, tirar garantias dos servidores públicos, que já não são muitas, que já são poucas. Nós vivemos um momento em que ministros de Estado, nós vivemos um momento em que autoridades públicas nomeiam servidores públicos até como parasitas. E verificando essas irregularidades, nós temos muita preocupação com esse avanço desse movimento que visa a limitar a liberdade sindical, como eu já falei, que visa a limitar a liberdade no ambiente de trabalho. Nós viemos de um tempo de muitas situações sombrias, principalmente após a reforma trabalhista, limitando de maneira significativa o orçamento do sindicato. O sindicato ele perdeu a contribuição sindical obrigatória anual. Isso dificulta muito a atuação e, ao mesmo momento, a mesma legislação, de maneira contraditória, ela aumenta a autonomia dessas negociações coletivas em relação à lei, trazendo para servidores públicos que sejam vinculados à CLT, naturalmente, mas que pode ser aplicável essa perspectiva, por analogia, para os estatutários também. Porque a partir do momento que o sindicato ele é precarizado, ele não tem sequer força política para debater uma eventual negociação com o representante dos empregadores, né, ou da administração pública. Então, essas normas coletivas que vão prevalecer, elas acabam, por vezes, prejudicando o próprio trabalhador, o próprio servidor público, né? Nós temos uma perspectiva em que existe uma precarização das condições financeiras do sindicato e uma autonomia da decisão da negociação coletiva, em relação, inclusive, à lei. Então, se uma negociação coletiva suprimir direitos previstos em lei, no âmbito da reforma trabalhista, ela poderá prevalecer. Isso é uma grande dificuldade para a gente. Violação também a esse princípio da legalidade, que eu trouxe para vocês. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos esse avanço desse movimento perante a iniciativa privada e hoje nós temos um avanço desse movimento também em face dos servidores públicos. É a partir dessa perspectiva que nós precisamos evitar que isso avance para que chegue até esse momento. Porque uma vez feito, fica muito difícil de recuperar esses direitos que foram limitados pelo avanço desse movimento, como eu já falei, de precarização das condições de serviço público. Eu trouxe aqui por escrito algumas regras, alguns mecanismos, ela dizendo que vocês podem se ater, mas eu já falei, eu só vou repetir aqui para vocês. Reportar a situação ao superior hierárquico do assediador, daquele que está praticando esse assédio através de ordens abusivas, através de precarização, de perseguição. Formalizar a denúncia perante a corregedoria do órgão, eu não tinha falado sobre isso, mas é importante também
Vocês têm legitimidade para formalizar uma denúncia junto à corregedoria do órgão ou da entidade, tá? Formalizar denúncia perante as entidades externas em prol do interesse público. Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, no caso de vocês, que são servidores federais, Ministério Público do Trabalho, nos casos de seletistas, a OAB também. E adotar medidas judiciais cabíveis. Para isso é importante que as provas de assédio sejam constituídas. Então, não basta que eu entre com uma ação questionando um excesso de funções, um excesso de atribuições, pleiteando um dano moral em razão desse assédio se eu não tiver as provas. Essas provas devem estar plenamente constituídas. Como é que eu posso provar um assédio moral no meu serviço público? Eu posso provar através de provas documentais, eventualmente de e-mails, onde se mostra essa transferência excessiva de atividades, onde se mostra essa ausência de critérios para a distribuição de atividades, prints do sistema, que mostra se eventualmente houver um sistema interno, prints da tela do sistema, relatórios. Nós aqui nós temos na Receita o Notes, que a gente faz essa Comunicação. Isso. Perfeito. Através desse histórico, vocês podem comprovar essas situações de assédio, de acúmulo excessivo de atividades, que sejam inexequíveis, de trabalho aos sábados, trabalho ao domingo, para dar conta dessa demanda exaustiva, seja através de testemunhas também é possível em um processo judicial, eventualmente colegas de trabalho que estejam visualizando essa situação, podem figurar como testemunhas, tá? Naturalmente, se for amigo muito íntimo, não vai poder ser testemunha, mas se for apenas um colega de trabalho, tem legitimidade de prova. E-mails, esses controles de metas, esses relatórios, essa comunicação pelo sistema interno de vocês. Comparativo em relação a outros servidores que têm uma carga de trabalho reduzida ou aos servidores que ocupam um cargo diferente e recebem mais para isso, mas se aquele servidor que ocupa um cargo de nível médio, por exemplo, está tendo atribuições idênticas e não deveria ser, essas atribuições deveriam ser reportadas para o servidor competente, para tanto. Testemunhas, conversas de WhatsApp também é possível, com cobranças pelo número pessoal do servidor público. E é isso, tá? São essas as metodologias de prova que são interessantes para que vocês possam fazer. Formalizar por e-mail a denúncia à corregedoria e guardar o protocolo dessa denúncia. Formalizar por escrito, com carimbo de recebimento, esses ofícios, junto à corregedoria ou junto ao superior do agente público que está assediando, do assediador, se for o caso. Tudo isso deve estar documentado, porque eventual demanda judicial, se chegar ao ponto, a gente não espera que chegue a esse ponto, mas se chegar ao ponto de precisar ajuizar uma demanda judicial para que isso acabe e para que seja feita alguma reparação de ordem moral por esse assédio, aí é necessário que esses documentos sejam constituídos, porque para que o assédio moral seja configurado, a gente precisa de uma prova muito bem robusta, muito bem materializada, tá? Então é importante que vocês criem que vocês guardem essas provas. As provas não vão ser criadas porque elas já são criadas pelo assédio por si só, mas que vocês guardem essas provas, tá? Pois bem, para finalizar a minha fala aqui para vocês, para que a gente possa abrir para o debate, eu já falei para vocês, né? Não é admissível em um Estado democrático de direito que se debata a criminalização dos movimentos sociais, que se debata a criminalização do movimento sindical, que seja enquadrado o movimento sindical como um ato até de terrorismo. Já foi tentado fazer isso pelo pacote anticrime de lá de 2019, através dos critérios que não deixavam muito claro o que seria uma associação criminosa e o que seria figurado como terrorismo. Existe uma preocupação ainda hoje de como os movimentos sindicais, os movimentos sociais podem ser enquadrados para isso. Existe um projeto de lei que fala sobre a indisponibilidade dos bens da entidade, da organização que é considerada como criminosa. Então a gente tem um avanço muito significativo, como eu já falei para vocês, que deve ser limitado, que deve ser rejeitado de pronto, tá bom? Pois bem, para finalizar a minha fala aqui, eu quero trazer para vocês uma frase de Madre Teresa de Calcutá, onde ela fala basicamente que o que eu faço pode ser uma gota no meio do oceano, mas sem essa gota, o oceano será menor,
Então, a partir dessa perspectiva, nós sabemos que individualmente nós podemos ser apenas uma gota nesse oceano, mas que sem essas gotinhas o oceano será menor e que juntos nós podemos, de fato, avançar e garantir essa melhoria nas condições do serviço público, de modo geral. Muito obrigado a todos e a todas. Estou à disposição para perguntas. Bom, mais uma vez, parabenizar e agradecer ao Dr. Silvio pela excelente palestra. Eu creio que clareou bastante muitas situações que a gente vive e que a gente muitas vezes já aborda aqui nas nossas assembleias, né? Eu queria aproveitar o momento para fazer um pedido para que as pessoas compareçam mais. É importante participar das assembleias. Acho que isso aumenta o nível de confiança, né, do servidor, de detectar um determinado problema. Achei muito interessante a abordagem do Dr. Silvio, que o assédio moral não é um conceito específico. O assédio moral é uma situação aberta de abuso reiterado, né? E deu vários exemplos. É muito bom para clarear a cabeça da base de filiados. E essa gravação vai circular no Brasil todo. É um assunto realmente de relevância nacional. Então, eu tenho certeza que muitos dos que estão aqui presentes e muitos dos que vão assistir a esse vídeo vão se identificar muito com as suas palavras. Estou convicto disso. E, mais uma vez, agradecer e deixar a palavra aberta para o pessoal fazer as perguntas, questionamentos. O doutor está com muito boa vontade de participar do nosso evento, de colaborar desde o início, desde o primeiro momento. Inclusive, já se colocou à disposição para tratar de outros temas no futuro. Então, eu acho que é uma oportunidade única que a gente está tendo, né, de criar essa aproximação com a OAB de Sergipe, para poder ampliar os debates relevantes das categorias sindicais do nosso país. É um contexto de resistência do serviço público e do servidor público, né? A gente sabe os impactos que a PEC pode trazer para a nossa vida. Então, qualquer debate que venha ampliar nosso nível de consciência e nossa capacidade de reação é fundamental. Então, deixa a palavra com o Paulo Vitor. Você foi falando aí, Silvio, eu prestei atenção em tudo que você falou aí, né? Eu que já sou servidor público desde os anos 80, muita coisa que você falou aí, eu já deparei bastante com essa situação aí, várias coisas que você falou aí. Com relação ao assédio, você falou, né, que nós temos o nosso chefe imediato e nós temos o delegado, que o nosso chefe é subordinado a ele. Eu acho assim, que é mais interessante a gente denunciar na corregedoria, porque esse nosso chefe imediato é nomeado pelo delegado. Então, existe uma tendência do delegado geralmente proteger esse chefe imediato. Eu acho que seria mais interessante nós fazer, como você falou, isso por escrito e fazer isso diretamente na corregedoria. Perfeito. Com relação, você falou também aí a questão do Estado Democrático de Direito, eu acho que nós estamos vivendo um pouco de retrocesso com relação a isso, né? Você mesmo falou da questão aí dos novos funcionários públicos que entram, sem os mesmos direitos dos que já estão. Eu acho isso aí que fim da picada, eu acho isso um absurdo. Como é que todos eles estão no mesmo trabalho, uns têm um direito, outros têm outro. Então, eu acho que nós estamos passando um pouco nós estamos no atual momento da nossa conjuntura, é meio que como se a gente estivesse andando para trás. Uma conjuntura geral, né? Não apenas para o serviço público na ativa, mas nós tivemos uma reforma trabalhista, nós tivemos uma reforma previdenciária e se busca agora uma reforma administrativa. Essa reforma administrativa é que vai gerar essa alteração de condições para esses novos servidores, né? Por vezes, eu vi muito isso em âmbito municipal, alteração de regras e os novos servidores das leis municipais, né? E os novos servidores não estarem incluídos nesses benefícios, alguns benefícios que só foram destinados para quem estava no serviço público à época, existem essas alterações, apesar do trabalho ser o mesmo. Existe uma situação de retrocesso, é indiscutível isso. Existe uma situação onde a gente ainda precisa discutir, como eu falei, criminalização de movimento sindical, criminalização de defesa coletiva de uma categoria, criminalização de efetivação de uma categoria, de uma associação que busca garantir direitos sociais básicos previstos na Constituição e previstos nas leis que regulamentam o serviço público. Então, o retrocesso ele é indiscutível, né? Talvez desde 2016, 2017, a reforma trabalhista, nós estamos tendo uma onda significativa de retrocesso nesses direitos sociais assegurados na Constituição. E indiscutível, né? E pela sua primeira fala,
Então seria ideal que vocês fizessem esse protocolo junto à corregedoria. E eu reitero que é importante que vocês tenham tudo documentado. Porque se vocês tiverem uma resposta, vocês documentam essa resposta. Se essa resposta for positiva e não for cumprida, está documentado. Se vocês não tiverem uma resposta, está documentado que vocês fizeram a denúncia e que não houve nenhum retorno. Então pode ser uma prova para ajuizamento da ação diante da inércia em resolver o problema. Nesse contexto da precarização dos direitos dos trabalhadores e por consequência dos servidores, nós temos um elemento aí nesse contexto que é a sociedade, que ela está mal informada, para dizer o mínimo. Nós vivemos nos últimos 3, 4 anos, estamos vivendo um país muito reacionário, em que tudo que é vinculado ao serviço público é motivo de chacota, inclusive dos próprios gestores, né, dos próprios governantes, com o interesse de precarizar e humilhando os servidores publicamente, inclusive em campanhas eleitorais, com um projeto de precarização do serviço público. E isso respingou em boa parte da sociedade. A sociedade enxerga o servidor público hoje como um peso, como algo ruim para o país. Porém, a própria reforma administrativa, o projeto da emenda constitucional de reforma administrativa, geraria por consequência, porque foi arquivado, está arquivado, me parece que esse ano não teria mais condição também de ser votado, 2022, por causa das entidades sindicais que pressionaram. Então, mas é a própria sociedade que hoje critica, até quem vai sofrer. Claro que o servidor novo vai ter seus prejuízos, foram criados cargos lá temporários, que dura 10 anos, os temporários lá na proposta de emenda da Constituição. E retirar outros direitos, né, do servidor público e tal, mas por fim, quem vai sofrer mesmo, por consequência, é a própria sociedade, que hoje é a primeira a jogar pedra no serviço público. Então, eu trabalho diretamente com o público, então quando começo a ouvir críticas, especificamente aqui a Receita Federal, eu não perco a oportunidade de dizer que ele, como cidadão, proteja o serviço público, para ter um serviço público de qualidade, um serviço público que tenha capilaridade, porque aqui, por exemplo, em Sergipe, chegamos a ter 6 agências da Receita Federal. Hoje nós temos dois CACs no interior, 2 postos no interior. Então, as pessoas que querem regularizar um CPF, elas se deslocam 200 quilômetros de Canindé para cá, para Aracaju. Então, assim, acho que a sociedade precisa também de informação. Infelizmente, os veículos de comunicação não explicam o que vem na emenda constitucional. Os grandes jornais, Rede Globo, etc., também não explica. Então, a sociedade acaba ficando assim, recebendo as informações, ocupando o serviço público e cria essa onda que não tem fim, assim, precarização. Só para complementar o que o Orhan está falando, a gente viu isso de forma muito contundente agora durante a pandemia, né? Porque se não fosse o SUS, né, com todas as suas dificuldades, estaríamos numa situação bem mais difícil do que foi, né? Não só a pessoa da área médica, mas também da área de segurança, né, que estava lá, né, defendendo a sociedade, lutando pela criminalidade, enquanto as pessoas estavam isoladas nas suas casas. Então, isso aí é uma prova, né, contundente de que a sociedade precisa ver o serviço público com um olhar diferente. Perfeito. É a partir justamente dessa perspectiva, né, dessa análise, que nós precisamos relembrar a população, conscientizar. Porque tanto se fala, tanto se... eu não vou dizer criminaliza, mas tanto se limita a importância do servidor público, essa fala é tão reiterada que ela acaba entrando no entendimento da população. Como se, de fato, nós tivemos um ministro falando que servidor público são parasitas. Que isso é um tanto quanto complicado, uma fala de um representante do Estado, da União, falando sobre isso. Foi o ministro, não foi? Foi o ministro. Isso. E justamente defendendo a reforma trabalhista, da reforma administrativa, perdão, nessa fala. E nós temos essa perspectiva de que isso acaba gerando um efeito negativo para o serviço público na sociedade.
fala repetitiva de que o servidor público trabalha pouco é de quem não vê a realidade do servidor público, quem não está no dia a dia com o servidor público, que está trabalhando de fato até final de semana, como a gente viu aqui na nossa palestra, diante dessa realidade. É importante a gente educar, reeducar, mesma fala de João Vitor, não é isso? Paulo Vitor, perdão. Mesma fala de Paulo Vitor, complementa a fala de Orlan e do outro colega, perdão, você pode... Gilvânia, a fala de Gilvânia, de que a partir do momento que nós temos esse retrocesso, nós temos uma verificação de que os trabalhadores e servidores públicos eles estão perdendo direitos que foram consagrados a partir da redemocratização do país, a partir da Constituição Federal de 1988, e a partir dessa perspectiva existe uma precarização e existe um estereótipo, né, de que o servidor público ele não... que ele trabalha pouco e assim por diante, e a gente precisa conscientizar, precisa demonstrar, a gente precisa denunciar essas situações de assédio para que se mostre o contrário. E a partir dessa perspectiva, se mostrando o contrário, nós podemos reeducar a população, nós podemos dizer, olha, vocês precisam da gente. Nós, servidores públicos, somos instrumentos na busca pelo interesse público, na busca pelo interesse da coletividade. E você faz parte da coletividade. A partir do momento que a minha condição de trabalho seja precarizada, isso vai gerar reflexo direto em você, porque o serviço público será menos eficiente. Você vai precisar se deslocar 200 quilômetros para ter acesso a um serviço público. Então, a partir do momento que você tenha mais servidores públicos com mais garantias, o serviço público vai ser mais eficiente e você mesmo vai ter mais acesso. Isso gera reflexos diretos, não são nem indiretos, diretos em você, enquanto cidadão. É importante que a gente conscientize a população acerca disso. Muito fundamental, muito pertinente a fala de vocês três. Tá? Um texto que o mundo sobretudo a Europa, ela está, por exemplo, França, Alemanha, antes do conflito na Ucrânia, eles estavam brigando com redução de carga horária. Sim. 6 horas semanais, ou seja, não se fala mais em perder direitos. Direitos não se perdem, direitos conquistados. Assédio não se perde, você acumula direitos. Dali para trás não tem como ali retornar. Exato. Mas no Brasil não. Por incrível que pareça, direitos já estabelecidos, consolidados, que a gente hoje eu já vi discurso do governo valorizar que ainda existe o 13º. Sim. Não vamos mexer no 13º, como se fosse assim, realmente uma bondade absurda. Não, calma, que férias e 13º não vamos mexer. Então, assim, nesse contexto, enquanto o mundo evolui e continua buscando consolidar mais direitos, o Brasil é grito. Só para citar o contexto que ele falou muito sobre isso. Só fazendo um link com o tema da nossa palestra, porque a nossa categoria, há muitos anos, décadas, 30 anos, que ela vem se submetendo às demandas que a gestão da Receita vem impondo e aceitando isso com uma certa passividade e criando um ambiente interno de aceitação há muitos anos. Então, muitas vezes esse assédio moral que a nossa categoria vem sofrendo e que não vem combatendo, vai criando um contexto institucional para que a administração cada vez mais avance em cima de direitos que talvez 10 anos atrás fossem básicos. Hoje, o governo já considera até concessões. Né? Então, a importância da gente combater os assédios morais diários que a gente vive também tem uma perspectiva evolutiva, uma perspectiva histórica, de evitar um problema mais grave no futuro. Então, eu acho que é uma questão preventiva também. Combater o assédio moral hoje é uma questão concreta que a gente está vivendo, mas também é uma questão preventiva, de não criar um ambiente interno para que a administração avance cada vez mais nos nossos direitos, que hoje são considerados básicos. Amanhã podem ser considerados concessões. É impressionante como, historicamente, sempre que se fala em valorização de qualquer trabalhador que seja da iniciativa pública ou privada, em um acréscimo de um direito, o primeiro argumento é que haverá uma redução dos postos. Se a gente valorizar, a gente não tem como fazer concurso, então vai ter menos. Se a gente conceder algum direito financeiro, isso vai afetar o orçamento, então vai ter menos postos públicos, vai ter menos possibilidade de concurso, isso vai gerar ineficiência. E a gente sabe que, historicamente, não é assim que acontece. Sempre que se fala ao contrário, sempre que se fala em redução de direitos, se fala, não, isso vai fazer com que aumente os postos de trabalho. E, na prática, a gente vê justamente que é isso. Desde a época de Vargas, quando os direitos sociais avançaram, nós tivemos um aumento significativo
na eficiência do Estado, na eficiência das relações de trabalho e também nos postos de trabalho. Por outro lado, quando uma reforma trabalhista recente agora, que dizia que ia aumentar os empregos, nós verificamos que tem relação nenhuma. O aumento da taxa de desemprego aumentou de lá para cá. Então, levando-se em consideração isso, é importante a gente entender que, de fato, o que faz a necessidade de um trabalho é a demanda. E a demanda ela vai sempre existir, né? Relação capital-trabalho que a gente sempre debate. Mas, a partir desse momento, levando em consideração a fala de Diogo, é importante vocês compreenderem também que essa defesa deve ser preventiva justamente para se evitar esse avanço desse movimento que nós observamos acerca dessa limitação de direitos. E é por isso que é importante que seja um trabalho de formiguinha, uma gota no oceano, como eu acabei de falar, né? Essa gota no oceano vai fazer a diferença de maneira preventiva para se evitar denunciar os assédios que já existem e se evitar o avanço dessas situações de assédio, o avanço dessa precarização no serviço público. Tá? Excelente a fala de Diogo. Mais alguém quer colaborar de alguma forma? Eu queria também complementar o que o Diogo falou. Assim, eu estou na Receita há mais de 20 anos e, de fato, eu venho acompanhando, né? Eu até comentei com o Orlan, a Receita criou um monstro dentro dela mesmo, que é essa monstro no sentido de, a partir do momento que você começa a inserir, né, cargos diferentes e não definir de forma criteriosa as atribuições de cada um, né, você acaba gerando desvio, né, de desvio de função em várias atividades. Então, assim, a gente tinha antigamente o pessoal do cerco, né, que desenvolvia, e ainda temos vários servidores que desenvolviam atividades, né, correlatas aos outros cargos. E aí depois vieram os servidores da Previdência, né, com um problema semelhante. Depois o pessoal que já existia, né, o agente administrativo também. Então, assim, infelizmente, eu sou analista, né, estou aqui assistindo, eu fui convidado e assim, parabenizo a sua palestra, realmente bastante enriquecedora. Eu sou analista da Receita e, assim, eu vejo com muita preocupação, né, tudo isso. Eu poderia até nem estar aqui, mas eu, como servidor, hoje eu faço parte de uma equipe, a EOPP, que são 2 analistas. Você tem vários técnicos de segurança social, analistas da Previdência e agentes administrativos, PECFAS. A maioria desenvolvendo, né, as mesmas atividades. Então, isso é uma coisa que se criou ao longo do tempo, como você mesmo falou, né? Foi se deixando, né, levar, foi aceitando e hoje você tem uma situação bem delicada, sabe? E, assim, não sei se é fácil de resolver. Confesso que você vem ao longo dos anos com esse mesmo problema aí e a gente fica sem saber. Em determinadas situações e gerando até um constrangimento, né, para a gente, porque a gente sabe que está ali, né, trabalhando, o colega fazendo as mesmas atividades e ganhando um valor bem menor, né, do que o que ganha. É uma situação realmente delicada. E eu, sem nenhum problema, falo isso, né? E já manifestei várias vezes com os colegas que eu realmente me preocupo com isso e não me sinto à vontade diante dessa situação. Entendeu? Perfeito. Inclusive, dentro dessa fala, é importante a gente perceber a proteção para os próprios analistas também. Porque se essas demandas estão sendo transmitidas para outros profissionais, técnicos de seguro social e outros profissionais, agentes administrativos e outros profissionais que você mencionou, significa dizer que existe um déficit de analistas para exercer essas atividades. Significa dizer que existe um acúmulo de funções, um acúmulo de atividades, melhor dizendo, para os próprios analistas que estão na ativa. Então, essa é uma forma de proteção para os próprios analistas também, através da realização de novos concursos para provimento desses cargos, e de regulamentação da categoria profissional, para que se evite essa situação de um excesso de trabalho fora dos limites previstos em lei
para aquele cargo público específico de nível médio, né? Até uma forma de ajustamento ou, eventualmente, sendo regulamentada essa categoria do nível médio, como a gente está no projeto de lei pendente, que dentro dessa lei tem a perspectiva também de eventuais gratificações para aqueles que exercem atividades um pouco além daquelas definidas pela própria lei, né? Regulamentar na própria lei quais seriam essas atividades e quais seriam as contraprestações financeiras para o servidor público. Paralelamente a isso, que sejam criados novos postos de trabalho para analistas. Já que existe o serviço, já que existe a demanda, deve existir a ocupação desses cargos públicos por servidores capacitados para tanto, que seriam os analistas, né? Então, perfeito sua fala. Silvio, até que o teletrabalho ele deve potencializar, né, essa dificuldade, né, de você separar as atribuições, porque eu particularmente fui um entusiasta do teletrabalho, mas na prática hoje eu vejo alguns problemas, né? Primeiro, a questão de você delimitar o que é casa e o que é trabalho, né? Às vezes eu me vejo às 20 horas, 21 horas fazendo um trabalho, trabalhando lá, e aí eu falo, poxa, o que é que eu estou fazendo aqui, sabe? Então você não consegue às vezes separar, né, o que é casa, o que é trabalho, e aí você colocou muito bem a questão do custo, né, porque o governo passou a ter uma economia na casa dos bilhões, né, só que o custo, na verdade, ele foi redirecionado para nós servidores em casa, internet, luz, entendeu? E isso aí não existe uma contraprestação, né? Você colocou muito bem isso aí, essa questão aí da ajuda, né, de custo que deveria existir para poder minimizar esses custos que a gente vem tendo com internet, com luz, tá? Além desses dois pontos, né, existe uma questão que muita gente não percebe, né, que existe uma ferramenta chamada FRA, a frequência, né, de atividades, em que à medida que você vai trabalhando nos processos, você vai pontuando, colocando as horas, e o volume, né, às vezes é tão grande de processos, de atividades, que você não sabe, né, você não consegue cumprir aquela carga horária mensal, né, e acaba havendo uma pressão psicológica. O tempo todo você fica, ou será que eu vou conseguir hoje cumprir a carga horária de 8 horas, né? Será que no final do mês eu vou conseguir cumprir? Quando se criou o teletrabalho, a coisa era pior, porque era assim, é como se fosse a pessoa que ia para o teletrabalho, ele ia ter uma benesse, né? Ao invés de 1.0 era 1.15. Então você ia com essa condição, você só vai para o teletrabalho se você conseguir fazer 1.15. Como o governo viu, né, percebeu que era a vantagem em relação ao aumento de produtividade, à economia, né? Aí o que foi que se fez? Vamos reduzir para 1. Então saiu de 1.15 e foi para 1, tá? Mas isso, né, a carga continua. Né? A carga continua. Então, menos concurso, menos servidores, e os servidores que estão no teletrabalho aos poucos vão ficando, né, doentes psicologicamente, né, fisicamente, e não percebem isso. Isso é uma coisa que você só vai sentir talvez daqui a alguns anos. No primeiro momento é imperceptível. Muito bom estar em casa, horário flexível, mas na prática não é bem assim, sabe? Não é bem assim. Então, como você colocou também, a coisa precisa ser de forma mais criteriosa e objetiva. Eu sempre até defendi que você deve receber uma meta, né? Então existe até a possibilidade de você trabalhar com metas. Você tem tantos processos para trabalhar no mês. Você recebeu aquela meta ali, claro, dentro da sua capacidade de trabalho. Isso aí tem que ser estudado e dimensionado. Só que o FRA ele não estabelece esse critério. O FRA, né, você não tem, né? Não vou dizer que é uma ferramenta, eu acho que em muitos pontos precisava disso aí, sabe? O serviço público, em alguns setores, em alguns órgãos, a coisa
precisava de uma certa moralização. Agora, não precisa puxar a corda, esticar a corda de tal modo em que você não faz mais concurso, não se faz, não estabelece critérios objetivos e aí você fica, né, numa situação mais delicada. É só isso. Perfeito, perfeito. É importante estabelecer justamente esses critérios para a definição mais adequada. A gente sabe, a realidade, isso foi escancarado durante a pandemia. Quem trabalha em casa, ele tem um excesso muito grande de trabalho. E esse excesso de trabalho gera o excesso de futuro. Esse excesso de futuro, será que eu vou conseguir cumprir a meta? Será que eu vou terminar o mês com a meta batida? Esse excesso de futuro que gera essa situação de ansiedade, de crise de pânico, de depressão, que só é percebido ao longo do tempo, né? A gente não percebe o assédio quando começa, a gente só percebe que o assédio aconteceu durante anos, durante meses, quando gera o reflexo direto na saúde do trabalhador. Sim, com certeza. E você acaba trabalhando muito mais do que é devido. Pode falar. Silvio, primeiro eu queria te agradecer imensamente pela disponibilidade de estar aqui, de nos ajudar nessa empreitada aí, de sempre conseguir um ambiente de trabalho mais acolhedor. E, assim, chamar atenção para o fato de que, com sua palestra, a gente conseguiu entender que assédio moral não é só aquele estereótipo de um chefe que xinga, um chefe que critica cara a cara, aquele chefe que te persegue imensamente, não. A gente hoje conseguiu entender que nossa condição aqui nesse órgão é um constante assédio moral. À medida que a gente está submetido a atribuições que não são nossas, diariamente a gente está submetido a um cargo que não tem um regramento específico dentro do órgão. A nossa carreira é genérica do Ministério da Economia, é um PL que envolve órgãos de todo o Ministério da Economia, é um cargo que envolve vários cargos dos vários órgãos do Ministério da Economia. Então, esse ponto específico foi bem relevante, da gente conseguir visualizar nossa condição como uma condição de assédio moral. Outra coisa que eu queria falar é que tudo que você trouxe ecoou muito, acredito que em todos nós, porque a gente realmente vive sim condição de teletrabalho, regime híbrido, né? A maioria que está aqui, e existem colegas que reclamam de fatores ergonômicos, dores em ombro, em outros membros, por causa de falta de ergonomia adequada. Outros, eu já presenciei condições super precárias de ter uma cadeirinha e uma mesinha. A gente é tão acostumado a se submeter a tudo aqui dentro, que às vezes a gente nem se liga, sabe? Que sim, depois de 2 anos de pandemia, depois de 2 anos de regime híbrido, a gente já devia ter conquistado uma cadeira, pelo menos, uma cadeira adequada dentro de casa, entendeu? Ou, no mínimo, adicional, uma indenização, uma gratificação por internet, ou para comprar a cadeira, como até alguns gestores municipais já fizeram, né? Deram dinheiro para comprar um computadorzinho, uma cadeira e tudo mais. Mas é tão precarizado que nem isso foi ventilado aqui. Eu não soube nem o murmurinho de se fazer isso. E aí já foi repetido essa questão da sociedade nos ver como parasitas. Acaba que é passado a imagem de que nós todos somos do alto escalão do Poder Executivo, e é muito incômodo. Dá vontade de gritar quando alguém vem e diz: ah, então você tem uma vida boa, porque você é funcionária pública, sabe? E aí a gente fica muito incomodado. E é isso, é sempre a tentativa, principalmente do governo federal atual, né, de nos desqualificar ao máximo, descredibilizar,
Mas a gente está aqui, a gente está resistindo. Semanalmente, quinzenalmente, a gente faz assembleia. E a sua presença aqui é um sinal muito importante de que a gente está firme na luta, entendeu? E sua palestra, quando divulgada nacionalmente, nossa, vai repercutir muito. Assim eu espero que os demais companheiros sentem uma horinha, mesmo que votem na velocidade 1,5, para ver o que você falou e entender que nossa situação não é normal, entendeu? Não deve ser encarada como comum. Perfeito. Dentro dessa linha, eu até preciso falar, minha mãe foi servidora pública, por muito se aposentou já, mas foi servidora pública por muitos anos. Então eu vivi dentro de casa com essa realidade. Minha mãe nunca vi minha mãe trabalhando pouco. Justamente eu sempre vi minha mãe cansada, chegava no final de semana, ela só queria descansar, justamente por conta do trabalho. Esse estereótipo dado ao servidor público é muito prejudicial. Isso reflete na ordem psicológica do servidor público também. Além de tudo, além de ele passar por isso tudo, ele ainda é estereotipado como alguém que trabalha pouco. Não faz o mínimo sentido. Quem fala isso não vive a realidade do serviço público. Quem fala isso não vê como o servidor público se comporta, como o servidor público tem uma carga horária de trabalho extenuante, principalmente nessa perspectiva de trabalho remoto, trabalho de casa. Sobre os custos, é importante que a administração pública forneça ou o equipamento ou uma verba indenizatória para recompor os custos do próprio servidor com esse serviço em casa, com esse serviço em sede remota, né, em situação remota. Então, já é um início de uma conversa para que vocês possam deliberar em assembleia acerca desse pleito, né? Olha, nós tivemos um ano aí. E aí, vocês vão pagar a partir de agora, vai ser retroativo? O ideal é que se peça, né, retroativo, mas aí isso vai ser objeto de negociação, né, naturalmente, porque para ser instituído vai precisar de um ato ou de uma lei para poder regulamentar isso e também instituir. Também pode ser levado, não sei se seria o caso, também pode ser levado à pauta pelo Congresso, dentro do projeto de lei que já existe, algum deputado que possa incluir esse destaque, para incluir esse texto no projeto de lei que já existe, acerca dessa verba indenizatória. Não sei se seria pertinente ou se seria pertinente também, mas enfim, pode se avançar nas duas frentes, tanto na negociação sindical quanto perante algum deputado que possa comprar essa briga do sindicato também, tá? Pertinente. Bom, pessoal, caminhando para o final já, agradecer mais uma vez ao doutor. Só queria fazer duas ponderações. A primeira é que de 2010 até 2022, né, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor subiu quase 80%. E o nosso salário ele não acompanhou esse reajuste. Tivemos aquele reajuste de 2015, 2016, 5%, então a nossa perda está aí na casa dos 70% a 75%. Então, isso é uma coisa para a gente também refletir, né? O nosso nível de comprometimento acima do necessário, acima da nossa capacidade, a troco de quê dentro da Receita? Essa pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias. E outra coisa, a demanda que a Receita coloca para a gente fazer, essa é uma demanda da Receita, uma demanda do órgão. Eu não tenho que assimilar essa demanda para mim. Ah, mas o meu chefe da equipe colocou 14 CNPJs para eu fazer hoje de tarde. Eu vou trabalhar minha hora, vou produzir o que eu posso dentro das condições que eu tenho, que a Receita me dá. Se eu não conseguir cumprir aquela carga horária até expediente razoável, eu devolvo aquela carga para o chefe e explico meus motivos. Não tenho condição, trabalhei até tal hora para encher o frato, a minha condição física e mental de produção é essa. Se a Receita acha que eu tenho que produzir mais e não determinou isso de acordo com um estudo médico do trabalho que foi feito previamente, de acordo com critérios objetivos aceitáveis. Não adianta também botar critérios objetivos fora da minha condição humana. Então, se essa demanda chegou para mim acima da minha capacidade e eu não consegui fazer, eu devolvo. A demanda não é sua, a demanda é da Receita. E a Receita tem que providenciar meios através das suas gestões para resolver os problemas. Contrato pessoal, aumento da eficiência, crie outros canais de atendimento,
facilita atendimento online, para o contribuinte fazer diretamente. Bom, tome providências. Mas a gente não precisa assumir para a gente uma demanda que é do outro. Então, queria deixar essa reflexão, queria deixar ver se alguém tem mais alguma participação a fazer. Se não tiver, vou encerrar o evento. Agradecer enormemente a participação do Dr. Silvio e a presença de todos vocês, né, ao sindicato que proporcionou a gravação, com certeza que vai sim repercutir isso no Brasil todo. Né, se nossos colegas tiverem um pouco de disposição para se inteirar um pouco mais do assunto, vai ver que é um assunto muito vivo no dia a dia de cada um. Então, mais uma vez, parabenizar, meu cara, e pode ter certeza que se a gente pensar em novos temas e vamos demandar mais uma vez o senhor, dentro da sua disponibilidade, poder vir aqui e explicar mais coisas para a gente. Foi muito salutar, muita relevância. Estarei sempre à disposição. A luta de vocês é uma luta nossa, enquanto profissionais de advocacia também, né? Quando a gente ingressa na advocacia, a gente faz um juramento dizendo que nós vamos pugnar pela correta aplicação das normas, pela defesa dos direitos sociais e direitos humanos. Então, a minha função institucional e minha função também enquanto advogado privado, tá? Estarei sempre à disposição para o que for necessário para a categoria de vocês e para todas as categorias, naturalmente, tá? Muito obrigado. Valeu, eu que agradeço.